Fala pessoal, nesse vídeo eu quero fazer aqui uma rápida revisão para a prova, né, da disciplina Desenvolvimento de Produto, tá? E você tentar ser o mais breve possível, tá? Então deixa eu já compartilhar aqui o material com vocês. Vou dividir aqui, peraí. Bom, eu vou deixar esse vídeo aberto, tá bom? Aí no YouTube mesmo. Né? E, enfim, se você estiver vendo aí, né, não for meu aluno, acho que não faz sentido você assistir, mas se quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre essa disciplina, né, desenvolvimento de produto, PRF 010, que eu leciono aí na FEI para meus alunos. Então eu vou passar rapidinho aqui. Na verdade, no semestre, só de slides, né, a gente juntar tudo aí, eu não fiz as contas, mas deve dar mais de 500 slides, fora os materiais, atividades, né, livros aí que eu recomendo, tá? Mas eu vou tentar ser bem breve aqui em alguns 30 slides, né? Acho que é 36 slides aqui no máximo, para ajudar vocês aí em relação à prova, tá bom? Dar algumas dicas aí importantes. Então vamos lá. Vou pegar aqui todas as aulas do semestre, né? Que nós tivemos aí 12, né? 11, 12 aulas. Então, a primeira parte, a aula 1, né? Eu falei de alguns conceitos. Aqui é só o resumão, tá? Nós falamos de muito mais conceitos, né? Mais ferramentas, mas vou dar uma pincelada rápida aqui nos principais. Na primeira parte lá nós falamos sobre o ciclo de vida do produto, desenvolvimento, lançamento, crescimento, maturidade e declínio, né? A fase aí o ciclo de vida, né, do produto, tá? Na aula 2, o que posso destacar aqui, a parte da agilidade, né, no projeto, tá? De tornarmos aqui o projeto mais rápido, trabalhando de forma mais simultânea, né, forma mais paralela, para ganhar tempo, né, reduzindo o tempo de ciclo de desenvolvimento de produto. Falamos um pouquinho também sobre a metodologia de projeto, né? A principal aqui que eu sempre destaco, o Six Sigma aplicado ao projeto, ao desenvolvimento do produto, né, que é o Design for Six Sigma, que é diferente do Six Sigma, né, o Lean Six Sigma. O Design for Six Sigma é focado no produto, tá? No desenvolvimento. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas vocês têm o material lá, tá? Aí entramos na parte da qualidade, né, da percepção da qualidade pelo cliente. Tem aqui o diagrama de Kano, né, desenvolvido por Noriaki Kano, onde eu expliquei os 3 tipos básicos aqui de qualidade, né, os 3 tipos de qualidade. Então, tem esse primeiro nível aqui que eu estou com o cursor, que é a qualidade esperada, que é o básico, é aquele conceito de não faz mais que obrigação ter, né, esse nível de qualidade. Então, por exemplo, o carro da partida, poxa, você vai melhorar, dar a partida no carro, né? Por mais que você melhore, é a função principal. Se não der partida, o cliente vai ficar muito insatisfeito, que é a função básica, né? Mas se você melhorar essa função de dar a partida mais rápida e ganhar alguns milissegundos, o cliente não vai perceber muito isso daqui, não vai ficar tão satisfeito. A função tem que estar lá, né? Aqui só vale a pena a gente investir em projetos, né? Geralmente, se é uma função que não está atendendo, não está funcionando bem, tem reclamação, por exemplo, né? Então, você muda daqui, passa para o nível de atendimento. Nesse diagrama aqui, ó, só lembrando, aqui se aquela qualidade, se aquela variável está mal, não está desenvolvendo muito bem, né, o desempenho dela, e a direita ela está desenvolvendo. E o eixo vertical, aqui em cima o cliente está satisfeito e embaixo está insatisfeito. Então tem a ver com a funcionalidade no eixo horizontal e a percepção de qualidade do cliente no eixo vertical, tá? Bom, se a qualidade não está sendo atendida, está aqui embaixo, né? No azul. Aí se você melhora ele, melhora no sentido, corrige, né? Faz atender aquela função, o cliente ele não vai ficar insatisfeito, mas não é algo assim que vai atrair o cliente. Você não vai poder elogiar o carro, falar, nossa, aquele carro é muito bom, eu dou partida e ele pega, né? Não faz mais com obrigação, né? Então, isso aqui geralmente é um projeto que se não for para corrigir um problema, não vale muito a pena ficar mexendo aqui, né? Algo que não agrega muito, tá? Qualidade desejada, nessa verdinha aqui, já é algo que começa a satisfazer um pouco mais, né? Tá? Então, já atrai um pouco melhor aí o cliente, né? Então, algo, quanto mais tiver, melhor, né? Então, o conforto do cinto de segurança, né? Não amassar roupa, na hora de você colocar o cinto, né? Proteger, não gerar nenhum desconforto, ter uma regulagem, né? Então, essas funcionalidades que
Quanto mais você desenvolver ali, né, mais uma qualidade melhor, satisfaz mais o cliente, tá bom? E a atrativa, que é essa em vermelho aqui, ela tem a ver mais com algo de inovação, né? A atratividade, encantamento do cliente. Então, algo diferenciado, né? Se você vai usar ali, tá? E o que acontece? Com o tempo, isso aqui tende a se normalizar, né? Os concorrentes vão lançando também. Se é algo inovador para você, está no vermelho aqui, né? Nessa qualidade aqui, que é uma qualidade boa, né? Então, se algo vai se tornando normal, né, medida do tempo, aquilo vai virando qualidade desejada até qualidade esperada. Aí todo mundo vai ficando, né, parecido e tal, até chegar alguém e inovar novamente. Então é um ciclo, né? Então isso aqui tende a ir descendo aqui, né? Tá? Então é um conceito básico aí do diagrama de Cano, né? Sendo bem resumido aqui, tá bom? Também tem a ver em relação ao alinhamento. Então, olha só, aqui quando tem um alinhamento das expectativas do cliente com os requisitos, né, as regulamentações das empresas, por exemplo, você vai fazer um teste para ver se o seu produto funciona ou não, se está bom ou não o seu produto dentro da empresa, na fase de projeto, por exemplo, ou mesmo que seja na produção, né? Então, o que é estar bom ou não? O que é atender ou não? O que é ok, não ok? Então, você cria regras ali, um procedimento, né, um requisito, uma especificação para dizer se está bom ou não, né? Então, por exemplo, sei lá, não vazar. Então tem que aguentar quanto de pressão. Aí você põe lá uma especificação. E aí precisa ver se aquele valor que você está colocando que é bom ou ruim, né, aquele parâmetro, tem a ver com o que o cliente percebe de qualidade, né? Então, o que o cliente percebe? Ele acha que está bom também quando você fala que está bom, né? Então, quando isso acontece, o que você acha que está bom, o cliente também acha que está bom, ok, é bom, está alinhado. O que você acha que está ruim e o cliente também concorda que está ruim, então está alinhado também, né? De certa forma, isso é bom, né? Tem um alinhamento. Agora, o desalinhamento é ruim, porque se você acha que está bom na empresa e o cliente acha que está ruim, isso causa reclamações, né? O cliente vai ficar insatisfeito, vai parar de comprar o seu produto, vai reclamar e tudo mais. E por outro lado, também outra coisa que é ruim também, é você achar que está ruim, ficar fazendo as modificações, não está bom ainda, vamos mexer de novo, faz mudança, melhora e tal. Isso na sua percepção, mas na percepção do cliente já estava bom lá desde o começo. Então isso é um certo desperdício, porque você está gastando energia, fazer alteração em projeto, é energia da equipe, tempo, dinheiro, né, envolvido, e precisa ver se aquilo faz sentido para o cliente, né? Que ela é uma melhoria realmente ou você está identificando algo que não afeta, nem afeta o cliente, né? Então você não está melhorando, você está desperdiçando dinheiro, está gastando dinheiro e tempo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aí na aula 4 nós falamos sobre identificação nível C, né? Especificação, falamos lá do QFD, né? Começamos a entrar no detalhe do QFD. Basicamente o QFD, a gente busca as vozes de clientes, né, os requisitos de cliente, ouvindo o cliente, fazendo essa pesquisa aí de campo, né, entendendo o que o cliente quer, o que ele precisa, quais são as dores, as dificuldades do cliente, o que ele espera, né? E a gente transforma isso em requisitos funcionais, requisitos mensuráveis para a engenharia. Então, por exemplo, o cliente quer um ventilador portátil. Então ele quer aqui que seja portátil. Como que nós vamos transformar isso em requisito funcional? Então, o peso, né, do produto, a massa dele, o dimensional, o volume, né, que ele vai ocupar, porque também não pode ser muito grande nem pesado, senão não vai ser portátil, tá? Então, nós transformamos essa voz de cliente em requisito funcional técnico, né, em requisito mensurável, tá? Basicamente, né? E aí tem, lógico, tem a aplicação completa aí da Casa da Qualidade, tem a parte de cima aqui, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é importante, né? Isso aí eu não vou comentar aqui, mas vocês já sabem aí na aula, né? Tem outros vídeos, inclusive, que eu falo do QFD. Nós vamos preencher aqui, confirmar a correlação, né? E tudo mais. Na aula 5, pegamos uma parte também da Casa da Qualidade, né? Do QFD, complementamos aqui. Então, temos a voz de cliente, conseguimos fazer a avaliação pela percepção do cliente. Então, o cliente fala que o ventilador tem que ser portátil. Então, quais são as marcas que ele considera, ou qual a marca que ele considera que é o modelo, né, de ventilador que ele considera que é mais portátil? Então, na percepção dele, muitas vezes ele não vai usar uma forma de mensurar, né, isso daí, mas ele vai sentir o que é bom, o que é ruim para ele, né?
Então a gente consegue fazer esse comparativo aí das marcas e tudo mais, né? Então tá aqui, é uma parte da qualidade. Depois nós entramos aqui na aula 6. Para o noturno é a aula 6, para o diurno já separa aqui que é a aula 7, né? Que eu precisei dividir um pouco a questão do conteúdo aí da aula, tá? Então, QFD e engenharia simultânea. Então, do QFD, nós continuamos aqui, né? Fechando o QFD, fazendo a avaliação técnica, agora o comparativo técnico da empresa. Porque antes nós fizemos o comparativo na percepção do cliente, agora eu estou fazendo o comparativo técnico da empresa, né? Então aqui dá para medir, dá para levar no laboratório, comparar as marcas, os modelos, né? Os concorrentes com o seu produto e fazer as medições no laboratório, né? Ver quanto que é de potência, o tamanho, medir, né? Tá? Então é uma avaliação técnica aqui. Tá? E aqui conseguimos tirar então, né, o benchmarking também, né? Então quando nós fazemos esse outro tipo de comparativo aqui mais técnico, nós achamos os valores objetivos aqui, né? É um caminho, né? Diria aí que é o caminho do sucesso, né? Você sabe o que tem de melhor no mercado. Então você chama aquilo, né, de benchmark, referência no mercado, tá? Comparando aí com os concorrentes, outros modelos. E aí entramos na parte de engenharia simultânea. E simultaneidade, trabalhar em conjunto com as áreas, outros processos, né, durante o desenvolvimento de produto. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um produto aí, sei lá, uma caneta. De repente, o time de manutenção tem uma informação muito valiosa. E se você não mudar o tamanho lá, a pontinha da caneta, dá para você usar o ferramental, ele consegue usar o ferramental do projeto anterior. E aí vai ficar mais barato lá a produção, né? O investimento na fábrica. E se você não tem essa informação, o que acontece? Na hora de fazer o projeto, talvez você tenha uma ideia. Acho que eu vou mudar isso daqui, que eu acho que vai facilitar. Mas, na verdade, está piorando, né? Então, a gente tem que coletar essas informações da área. Estou dando um exemplo de manutenção, mas isso serve para logística, qualidade, né? Todas as áreas, né? Compras, vendas, produção, né? Recebimento, expedição, enfim, os fornecedores, né? Todos os envolvidos aí. Tá? Então, aqui a simultaneidade também tem a ver com esse conceito de trabalhar de forma mais dinâmica, né? Mais ágil, trabalhar em paralelo, considerando as informações-chave no momento certo. Tá? Isso é importante sempre aí no projeto. E seguindo dentro da engenharia simultânea, nós aplicamos lá o DFX, né? Que é exatamente essa integração das áreas. Então, né? Passamos por vários aí ao longo do semestre, né? Vou destacar aqui os primeiros ali, o Design for Manufacturing, Design for Assembly. Então, como nós podemos facilitar a manufatura, a montagem na linha de produção no projeto. Então, essa informação ela tem que chegar o quanto antes. Porque depois que foi desenvolvido o produto, né, o protótipo está pronto, o desenho validado, e aí a informação chegar, não, precisa mudar aqui para ficar mais fácil do operador pegar essa peça. Aí fica tardio isso aí, né? Tem que fazer todas as alterações, revisão, fazer o protótipo de novo, mexer no desenho, conversar com os fornecedores, mudar a ferramental, quer dizer, fica caro, gasta mais tempo, atrapalha o lançamento e pode até inviabilizar o projeto, né? Então, são essas preocupações de Design for X, né? O Design for Assembly, for Manufacturing, Design for Environment, Design for... O X aí são N fatores, né? Então, são preocupações que a gente tem no projeto com as áreas, né, que vão estar envolvidas, estarão envolvidas lá na frente, né? Então, já considerar logo no começo do projeto, chamar a equipe de manutenção, a equipe de manufatura, de montagem, de qualidade, no começo do projeto, para já ir tratando isso, considerar isso na fase inicial do projeto, tá? Aula 7 do noturno, que é a oitava do diurno. Então, a gente entrou no levantamento das funções, análise de valor e engenharia de valor. Então, resumindo, né, nós temos aí aquele conceito, né, de função primária e função secundária, né? Tem aí a indicadora, né, e agregada, tem a relevante e irrelevante, de uso e de estima, mas basicamente essa é uma função primária ou secundária. Então, quando vocês começam o projeto no começo do semestre e descobre a função do produto que vocês estão desenvolvendo, por exemplo, uma caneta é escrever. Mas a pergunta é, será que só tem essa função? E as outras funções? Tem que tampar, tem que fixar no bolso, tem que proteger a tinta, o biquinho lá para não estragar,
né? Tem que permitir uma fácil escrita, né? Ser mais ergonômico ali, né? Um óculos, né? Eu gosto de dar o exemplo do óculos. Então o óculos ele tem que fazer o quê? Ele tem que fixar a lente, né? Para não cair, né? Ele fixa a lente aqui. Ele tem essa parte que prende aqui no nariz, né? Para o apoio. Bom, então são funções principais do óculos, né? Permitir uma... Então você pode falar assim, a função do meu óculos é permitir a pessoa enxergar melhor, né? Através da lente. Mas será que é só essa função? Então eu dou um exemplo aqui, né? Por exemplo, se a haste não fecha, não dobra, como é que você vai guardar o óculos? Como é que você vai pendurar ele na camisa aqui, né? Ele não fecha, fica aberto assim a alça, né? As hastes do óculos. Então, tem que ter essa função também de permitir dobra da haste, né? Recuar o recuo da haste para poder guardar na caixinha, né? Então, tem que ter essa função aí de permitir dobra. Isso vai trazer um parafuso, uma fixação aí que seja flexível nesse sentido, né? Evitar escorregamento daqui da alça aqui na orelha. Então, você pode pensar numa borrachinha, algum material que não fique escorregadio, né? Então, são N funções, a gente pode pensar em várias funções. Então, pode ter função primária e um monte de funções secundárias no produto. Todas essas funções devem estar descritas no projeto, sempre. Porque se deixar assim, mas isso não é tão importante agora, mas depois que o projeto foi feito, lembrar disso e ter que fazer alteração, tem um custo elevado, né? Então, tem que retornar lá, voltar à fase inicial do projeto para mexer. Isso não é legal, né? Pode até inviabilizar, como eu já disse, tá? Então, essa é uma preocupação importante. Modularidade, né, e estrutura do produto. Modularidade é um do design, do FX também, né? Design for Modularity, trabalhar de forma modular. Então, a 8ª aula do noturno, 9ª do diurno. E também entra na parte de estrutura do produto. Então, aqui, a parte de estrutura do produto, lembrar lá da receita do bolo, né, da Marta, que eu passo na aula, né, que eu brinco lá. Então, ter a receitinha do bolo, ter toda essa estrutura aí, né? Que vai usar, tudo. Aqui uma informação importante, quando a gente constrói essa estrutura do produto, né? Lembrando aqui, as letras aqui representam aí o nome da peça, né? Nome dos componentes. Aqui tem o part number e aqui na caixinha, no quadradinho do lado, tem a quantidade, né? Pode ser em peças, mililitros, quilograma, né? Gramas. Então, a gente tem a quantidade aqui que vai usar para fabricar um componente. Então a gente vai alimentar, isso aqui é importante, que é nossa responsabilidade, né, para o projetista, né, engenheiro de produto, alimentar lá o MRP depois. Então nós precisamos falar como que é essa receita do bolo, o que que usa, nós estamos aqui construindo a receita do bolo. Então nós vamos especificar quanto vai de farinha, de ovo, né, de leite, de margarina, enfim, todos os elementos aí que vão compor o bolo. Isso, lógico, vale. Estou falando de bolo, mas metaforicamente, né? A gente vai usar para qualquer tipo de produto. Quais são os componentes envolvidos para fabricar, para a gente ter um produto pronto lá, inteiro, né? Completo. Então, nós vamos construir isso daqui. Uma informação importante, por exemplo, para eu ter... Vamos supor que com essa estrutura eu tenho todo o detalhamento, né? Mas vamos supor que eu precise fazer aqui... construir 10 protótipos. Posso perguntar isso, né? Para eu fazer 10 protótipos, quantas peças, quantos componentes eu preciso do item E de escola aqui? Se eu preciso 10 peças A no protótipo completa, eu vou precisar de 10 componentes E para fabricar, né, esse protótipo. E se eu tenho, né, mantendo aqui 10 componentes A, 10 produtos A completos, né, no protótipo. Sei lá, por exemplo, o produto D, eu uso 2 componentes, tá? Vamos supor que seja 2 parafusos, por exemplo. Eu uso 2 componentes para ter um produto final completo. Então, se eu vou fazer 10 produtos completos, é óbvio, né, que eu vou ter 20 componentes D aqui de dado. Tá bom? Então, essa é uma informação, né? É básico isso aqui, tá? Mas tem que tomar cuidado. Isso aqui a gente tem que interpretar assim. Se eu for fazer um protótipo, quanto que eu vou usar de cada componente, né? A aula 9 do noturno e 10ª aula do diurno, nós falamos aí do FEMEA, né? Então, o FEMEA, focamos aqui no DFEMEA, né? Mas eu passei para vocês lá a diferença do DFEMEA e PFEMEA,
tá? Aplicamos no projeto integrado DFMEA, mas vocês viram o conceito dos dois, a diferença DFMEA e PFMEA, tá? Informações básicas aqui. Os índices, né? São 3 índices que variam da nota 1 a 10. Quanto maior é pior, né? Então, severidade, ocorrência e detecção. A causa, gente, ó. A causa aqui vem uma diferença. Se eu tiver que... Se você entregar para mim uma planilha dessa, né? Do FEMEA, e juntar DFMEA com PFMEA e não escrever qual que é. Como é que eu vou identificar? Primeiro, eu já posso ir direto nessa coluna aqui, tá? É uma forma talvez mais fácil. Você olha na coluna causa. Eu vou olhar aqui e vou ver aqui. Se a causa é má especificação, erro na especificação, especificação incorreta de alguma coisa, então eu vou falar que é um DFMEA, FEMEA de design, D de dado. Se a causa tiver aqui como não seguir a especificação, eu vou falar que é um PFMEA, né, de processo. Então vou dar um exemplo aqui. Está na receita do bolo lá, né, que eu falo. Se você está fazendo um DFMEA de design, gente, vocês estão construindo a receita do bolo. Não existe a receita do bolo ainda. Vocês estão fazendo, vocês estão criando a receita do bolo. Você vai lá no MasterChef, por exemplo, e vai criar aquela receita. Então uma causa é você... Uma causa, né? Seria uma coisa negativa. E você errar a construção da receita, errar a especificação, você ter uma receita inadequada. Você colocar lá 4 ovos, mas você falar assim, meu, mas será que não seriam 3 ovos melhor? Ou farinha, né? Coloca lá 2 xícaras de farinha, mas será que não seria melhor uma xícara só? Não ficaria melhor o bolo? Então, essa preocupação no DFMEA, né? No design, tá? Erro na especificação mesmo, na construção da receita. Ou na especificação do produto que a gente está desenvolvendo, tá bom? Beleza. E do PFMEA de processo, como que é a causa? É não seguir a especificação. Então, por exemplo, do bolo lá, continuando. Uma vez que a receita do bolo está certa, eu posso, na hora de fazer o bolo, seguir a receita na hora de fazer o bolo propriamente dito, né? Eu posso comer bola lá, não prestar atenção na receita, em vez de eu colocar 2 xícaras, eu vou colocar uma. Se está escrito 2 lá, eu vou lá e me desatentei e não prestei atenção, estava distraído, por exemplo. Tá? Então eu assumo que a receita foi feita corretamente, foi construída, né? Foi criada corretamente, mas não segui na hora de fazer. Sei lá, você recebe uma receita, está distraído, põe lá a quantidade a menos ou a mais do que está escrito lá. Então o bolo pode não sair com qualidade, tá? Então essa é a diferença do D e PFMEA, né? Na causa. E aí a gente tem a prevenção. Então o que é uma prevenção? Pegando primeiro aí, DFMEA de design. Então a prevenção é como que nós podemos prevenir que nós não tenhamos aí a criação da receita errada. Como é que você evita criar lá no MasterChef uma receita errada? Tá? Então, por exemplo, você vai buscar experiências anteriores, todo o conhecimento que você tem, né? Você vai pedir uma dica, sei lá, para sua avó, para sua mãe ou para alguém aí que você saiba que sabe fazer bolo legal, né? Você vai pesquisar, sei lá, bolos concorrentes, né? Bolos bons aí, você vai numa Sodier, sei lá, vai numa empresa de bolo que é bem renomada, né? Que tem boa qualidade, você vai dar uma pesquisada lá, perguntar para alguém, né? Você pode consultar o MasterChef, né? Consultar aí um confeiteiro bom, né? Renomado. Então, essas são experiências, conhecimentos que você vai buscar, né? Como prevenção para evitar a criação da receita errada. Então, isso aí é uma prevenção de DFMEA, de design. Agora, uma prevenção de PFMEA, né? De FMEA de processo. Então, você vai procurar aí uma forma de você não fazer a receita, como eu posso dizer? Você não seguir corretamente. Como você pode evitar de não seguir corretamente a receita? De esquecer ela, né? Então, por exemplo, na hora de fazer o bolo, você já deixa mais ou menos as coisas na quantidade certa, o tamanho certinho do pote ali, né? A xícara de farinha, né? Então, você vai usar uma xícara só,
Então já deixa talvez a quantidade certa para evitar isso, né? Você deixa a receita grudada lá no armário, bem na sua frente, vai ticando, né? Para ver se está seguindo certinho, confirma, né? Vai acompanhando ali, tá? Então isso aí seria uma prevenção. Então quanto melhor a prevenção, tanto do DFMEA ou PFMEA, menor é a nota de ocorrência. Quanto menor esses índices é melhor. Sempre quanto menor, a gente está falando de risco aqui. Então tudo quanto o número tendendo a 1 é melhor do que 10, né? O 10 é quando não tem nenhuma prevenção. Então a ocorrência é 10, a chance de acontecer é muito alta, tá? A detecção no DFMEA, bom, primeiro que a detecção é uma verificação, né? Eu dou o exemplo lá para você fechar a conta do banco, fechar o mês, né, com saldo positivo lá no banco. Então como é que você vai prevenir? Bom, você vai, por exemplo, para a faculdade, você vai evitar de comer todo dia o lanche, comprar o lanche, você vai levar uma marmitinha, né, alguma coisa de casa já pronta, né? Você vai evitar gastar muita coisa, você pode dividir a carona com um amigo. Então você vai tomar medidas preventivas para fechar um mês lá com saldo positivo, não gastar todo o seu dinheiro, pagar a faculdade e ainda sobrar uma graninha no final do mês. Então são ações preventivas. E o que são ações detectivas? Ações de verificação, por exemplo, você vai tirar o extrato no banco no final do mês para ver se ficou saldo positivo ou negativo. Então, as duas formas aqui são interessantes, só que a prevenção tem prioridade, né? É melhor você agir na prevenção, né, do que tirar o extrato no final do mês e saber, porque aí é meio tardio, né? Então a detecção ela ajuda, mas ela é meio tardia. A prevenção sempre tem prioridade, tá? Então vamos lá, detecção de um DFMEA. Testes feitos no desenvolvimento de produto. Por exemplo, teste em peças protótipo, num laboratório, né, de ensaio de validação de produto, na fase de projeto ainda, tá? Tem que pensar que aqui não tem a fábrica ainda pronta, não tem a linha de produção. É na fase de desenvolvimento de produto. Então os testes aqui, né, na detecção, eles são feitos, pode ser virtual também, né, mas sendo físico, o virtual, esses testes são feitos na fase de desenvolvimento de produto, na engenharia de produto. Né? Pode ser no laboratório, mas ainda dentro do processo de desenvolvimento de produto, tá? E a detecção do PFMEA, de processo, aí tudo bem, aí é um teste feito lá, já tem a linha de produção, já está produzindo. Então a gente vai pensar um teste na linha de produção, no final da linha, né? Um Pokayoke lá para testar, tá bom? Então essa é a diferença básica aí. Aí com base nisso aí a gente põe a nota de detecção. E a prioridade de ação não é mais igual ao RPN, que é a multiplicação dos 3 índices. Não é assim mais, né? A gente cai num critério lá, severidade, por exemplo, 8, a ocorrência 5, detecção 4. A gente vai numa tabelinha lá que tem essa configuração e vê se cai aqui no PA, na prioridade de ação alta, média ou baixa. Alta é ruim, precisa de ação. A média é bom analisar, né? E a baixa não precisa de ação aí para reduzir o risco. Bom, então é uma ação importante do FMEA. Outra continuidade aqui do FMEA é que em relação ao plano de ação. Então, se a prioridade de ação na primeira rodada ficar alta e a gente precisar tomar uma ação, essa ação ela pode ser preventiva ou detectiva. Lembra que eu falei? A prevenção sempre tem prioridade em relação à detecção, tá? Mas uma ação ela pode ser de prevenção ou de detecção. Tá? Se você toma uma ação de prevenção, por exemplo, você vai buscar mais conhecimento, vai contratar um especialista, um consultor, você está tomando ação de prevenção no DFMEA, né? Então, aí você vai colocar responsável e prazo e você vai recalcular os índices aqui, severidade, ocorrência e detecção. Lembrando que a severidade não vai mudar, né, praticamente, tá? A severidade não muda quando você toma uma ação de prevenção e detecção. Ela mantém a mesma do que era aqui no começo. Se é de prevenção, você vai reduzir a ocorrência, a chance de acontecer a causa. Então você pode reduzir o índice de ocorrência, mas não o índice de detecção. Tá? Se é uma ação de prevenção, você não reduz o índice de detecção, só de ocorrência, que está ligado à prevenção. Agora, se a ação for de detecção, por exemplo, você vai fazer mais testes, vai melhorar os testes, antecipar os testes para garantir que vai pegar uma falha na fase de projeto. Aí você vai recalcular a nota de detecção. Estava 4 aqui, você baixou para um 3, para um 2, você melhorou.
mas as notas de severidade de ocorrência não mudam em relação ao que você colocou antes, porque a ação é de detecção. Está reduzindo, né, você está melhorando a detecção, reduzindo o índice de detecção, tá? O PFME é a mesma coisa, né? Só muda o escopo aí que é para o processo, tá? Então, isso é a parte importante do FEMEA. Indo para a aula 10 aqui do noturno e a aula 11 do diurno, dei uma parte do plano de validação, né? Então, o plano de validação é assim, até coloquei o FEMEA aqui para lembrar. Esses testes no DFEMEA, a gente fala só na plano de validação, a gente trata do DFEMEA, né, de design, tá? Os testes que estão aqui, que a gente chamou aqui, né, na detecção, esses testes, eles são testes de validação do produto, que vão validar, né? Então, o teste, como é que eu valido, por exemplo, uma caneta? Eu vou colocar uma maquininha lá, um robozinho, algum dispositivo que vai ficar riscando, a caneta vai ficar riscando numa folha lá por horas, né? Por dia, sei lá, num período, e vai ver se vai falhar a tinta, se vai dar algum problema, por exemplo, né? Na fase de projeto, tá? Então eu vou descrever. Então aqui no DFEMEA vai aparecer aqui, ó, teste de degradação, né, da tinta, né, da caneta, tal, um teste tal, né? Então isso aqui é um teste. E aí no plano de validação a gente vai colocar as informações. Aqui, né, só descrevendo, pode ser que tenha uma ação a mais aqui, né? Então o teste não ficou bom, vou tomar uma ação. Isso aqui é do DFEMEA que eu expliquei antes, tá bom? Então o que é o plano de validação? Aí eu vou pegar aquele teste que está lá no DFEMEA e vou detalhar ele, ó. Vou falar qual é a falha potencial lá no DFEMEA que está associada a esse teste. Esse teste é para detectar qual tipo de falha, está lá no DFEMEA. Qual o nome do teste? Detalhamento do teste, como é que ele acontece, o procedimento do teste. Quais são os componentes em teste? Então, a caneta, se eu for testar a tinta da caneta, eu não preciso do corpo da caneta desenvolvido já, né? Posso fazer algo mais simples, um corpinho de prova, só com a... Quer ver? Só com a carga da caneta, né? Não preciso do corpo de plástico da caneta Bic. Então, qual o componente em teste? Nesse caso, eu vou usar só o corpo, a carga da caneta, né? Não vou usar o corpo da caneta, eu posso adiantar adiantar a fase de projeto, né? Tudo mais. Porque às vezes durante o projeto tem coisas que estão sendo desenvolvidas separadamente. E aí eu não preciso ter o corpo desenvolvido, o projeto pronto ainda. Eu preciso ter o projeto ou pelo menos o protótipo da carga da caneta, tá? Então isso aí seria o componente em teste. O critério de aprovação. O que é ok no ok? Então é bom especificar, depois de tantas horas, não ter uma falha. O que seria uma falha na escrita? Sei lá, uma redução da espessura da tinta pela metade. Né? Não pode ter nenhuma falha nesse sentido. Né? Vai ter alguma coisa detectando lá, um leitor, por exemplo. Então qual que é o critério? O que vai me dizer se está aprovado ou reprovado no teste? Quantidade de amostras. Quantos componentes desse eu vou usar para fazer o teste, para validar, né? A representatividade aí do meu teste, né, em relação ao meu produto. Qual a linha do DFEMEA que eu estou tratando? Quais os recursos para o teste? Máquina, equipamento, licença, um técnico do laboratório, né? Então o que eu vou usar? Qual o custo estimado? Então assim, eu estou descrevendo, né, aquele teste que está lá no DFEMEA, né, na detecção do DFEMEA. Eu estou descrevendo aqui, isso é o plano de validação, incluindo o cronograma do teste, né, dos testes, quando começa cada um, quando termina. Tá? Então, isso é o plano de validação. Aula 11, noturno, que é a aula 12 do diurno, análise de característica crítica. Então, a gente tem lá, né, eu expliquei sobre o limite inferior e superior de especificação, que é diferente do de controle que vocês viram na parte de qualidade. Especificação vem lá da tolerância, né, das cotas lá do desenho. Então, altura, comprimento, largura, espessura, sei lá, 20 milímetros de comprimento. Mais ou menos 1. Então, vai de 19 a 21, né? Então, esse limite inferior seria o 19 e o superior de especificação 21 milímetros. E o target, né, o valor objetivo, seria 20. Então, isso aqui é determinado no desenho, né? Tá? Mas a gente tem que usar critérios apropriados para colocar esse valor, né? Porque isso aqui, inclusive, vai impactar lá depois no cálculo do limite inferior e superior de controle e o cálculo da capabilidade toda que a gente tem, né? Vai ser calculado lá pela carta de controle, enfim. Mas aqui é a parte inicial, né? Que é o limite inferior e superior de especificação, tá? Na fase de projeto.
tá bom? Então tá aqui um exemplo, né? Citar aqui, né? Que nem eu pedi para vocês. Onde está a característica crítica no produto de vocês? Colocar no desenho, colocar lá no FEMEA também qual é a falha associada, né? Isso a gente faz na empresa, né? Sempre que tem uma característica crítica, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Fiz aqui uma passada rápida aqui com vocês, tá? Da revisão aí dessa disciplina de desenvolvimento de produto para P2. Tá bom? Então dê uma olhada com carinho aí, ouçam de novo aí quando vocês precisarem, né? Quantas vezes for necessário. Mas não deixem de olhar o material, né? Isso aqui são dicas rápidas, né? De informações de ouro, né? Que eu falo aí, para vocês fazerem a prova lá P2. Tá bom? Desejo boa sorte a vocês aí. Até mais.